Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas. Neste tópico, nós iremos estudar os principais ataques cibernéticos. Nós iremos entender como os criminosos atuam e você, como profissional da tecnologia da informação, será capaz de identificar esses ataques e prevenir os usuários quanto a eles. Aqui também nós iremos entender como esses ataques, eles ocorrem e como eles podem causar impactos no cotidiano do usuário ou de toda a organização ou da instituição. Aqui também, neste tópico, a gente vai começar a entender os princípios de criptografia. A gente vai entender que essa ciência, essa tecnologia, permite que somente o remetente e o destinatário possam ter acesso ao conteúdo da informação a ser transmitida. Boa aula! Vamos começar falando dos ataques cibernéticos. Aqui a gente vai entender como eles ocorrem, e os principais ataques que hoje nós estamos aí vulneráveis, ok? Bom, primeiro é importante a gente lembrar aí que os ataques cibernéticos eles estão sempre no nosso cotidiano, seja sendo vítimas ou sendo também telespectadores, das notícias, das consequências que os ataques podem trazer, Então aqui eu trago algumas notícias aí envolvendo ataques cibernéticos, A gente constantemente estamos sendo aí noticiados em relação a ameaças e vulnerabilidades na rede, Então, hoje, como nós estamos aí com diversos tipos de tecnologias, dispositivos conectados, temos tecnologias aí de inteligência artificial, internet das coisas, quanto maior o número de tecnologia e quanto maior essa expansão que nós temos na informática e na computação, infelizmente, maior vai ser o número de ataques cibernéticos que vão surgir e os tipos também que irão surgir, tá? O que a gente precisa entender? Como eles ocorrem para a gente poder preveni-los ou evitá-los de alguma forma, tá? Então, hoje, a gente tem aí alguns exemplos de ataques cibernéticos, tanto a nível individual ali, nós cidadãos civis podemos ser alvo de algum ataque, mas também grandes corporações, grandes instituições podem vir a sofrer algum tipo de ataque, Inclusive, países, estados podem utilizar aí a rede para realizar ataques cibernéticos uns com os outros, Um dos exemplos que a gente pode citar é que no ano de 2022 aí a gente está tendo um conflito, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e um dos países, que é a Rússia ali, ela tem utilizado a internet para realizar ataques cibernéticos contra a Ucrânia, desestabilizar sistemas computacionais vinculados a grandes empresas e também ao próprio governo ucraniano, para provocar impactos socioeconômicos à Ucrânia. Então, a Rússia ela também é conhecida por utilizar bastante a segurança da informação como uma violação, aí, tanto quanto a Ucrânia e outros países. Bom, mas a nível de governo, a gente pode ter aí esses tipos de ataques, mas também nós podemos sofrer alguns ataques aí que são importantes nós conhecermos tanto como profissionais de tecnologia da informação, também como aí cidadãos, tá? Citando o exemplo aí em que nós podemos trazer para o nosso cotidiano, é a utilização aí do Pix, que é um tipo de transferência instantânea que eu posso fazer uma transferência entre contas bancárias,
né, entre diferentes contas bancárias a qualquer hora do dia, né? E isso tem sido utilizado, né, essa forma de transação bancária tem sido utilizada aí pelos golpistas para enganar algumas pessoas aí e, e trazer, né, algum tipo de impacto financeiro para a pessoa, tá? Também temos aí constantemente e-mails e mensagens via aplicativos de mensagens que chegam para a gente e que são aí mascarados de uma boa oportunidade ou até mesmo de uma notícia e que acaba sendo ali uma, uma porta de entrada para algum ataque cibernético, ok? Então, aqui a ideia é a gente conhecer esses principais ataques e saber como aí eles atuam na web. Então, quando a gente fala aí de ataque cibernético, a gente está falando de cibersegurança, a gente está falando de segurança de informação, tá? Então, é um assunto que a gente não pode simplesmente ignorar e tratar como algo que fosse ali corriqueiro ou naturalizar essas ocorrências, né? Por quê? E hoje, né, como ali eu citei alguns exemplos, Pix, a gente tem mensagens de aplicativos, a gente utiliza bastante esses dispositivos, né? A gente está muito conectado com a internet. E acaba que nossos sistemas, né, hoje em dia, também estão constantemente interconectados. Então, essas ameaças trazem impactos imensuráveis, tanto para o nosso cotidiano, quanto futuramente, tá? Então, a gente tem que nos prevenir e entender como eles ocorrem, até mesmo como profissionais, para saber orientar o usuário quanto a esses tipos de ataques, ok? Então, eu, como profissional de TI, preciso entendê-los para poder garantir que o usuário ele conheça esses ataques e saiba evitá-los, ou até mesmo que a empresa que eu estou trabalhando não sofra algum tipo de ataque ou alguma ameaça, como as que nós vamos ver aqui. Tá? Então, hoje, qualquer grande empresa, instituição, órgão público, está aí inserido numa tecnologia de informação muito avançada. Então, a gente precisa conhecer esses ataques. Tá? Quando a gente está falando aí de um sistema de tecnologia de informação, eu posso ter usuários que a gente chama aí de usuários ilegítimos, né? Quem são esses usuários ilegítimos? São usuários que não deveriam ter acesso a uma informação né, seja ela confidencial, seja ela secreta ou ultra secreta, né? Ou uma informação restrita, por exemplo. Então, esses usuários ilegítimos, né, eles são usuários que se utilizam de vulnerabilidades de um sistema para poder realizar algum tipo de ataque, tá? Então, esse usuário ilegítimo, ele pode ser um indivíduo, né, até mesmo, ou um estado, ou uma outra empresa responsável por realizar esse tipo de ataque, tá? Quando a gente está falando aí de ataques cibernéticos, é importante a gente sempre falar da atividade do hacking, né? Quando a gente está falando de um hacker, a gente está falando de uma atividade de uma atividade criminosa, né, a nível inferior, né? Por que inferior? Ele pode causar um impacto muito grande, mas ele está ali a nível mais pessoal, individual, tá? Então ele não consegue atingir um determinado ele pode até vir atingir uma determinada empresa ou órgão, mas ele atua sozinho, tá? Resumindo, um hacker ele pode atuar sozinho. Quando eu estou falando já de um grupo de hackers ou um grupo organizador, a gente está falando de um crime maior, né? Até mesmo a legislação, o Código Penal, ele caracteriza isso, né? Mas quando a gente está falando de um indivíduo que se utiliza da internet para realizar algum ataque, a gente está falando de uma atividade a crime a nível inferior, mas não que ele é minimizado, ok? Aí quando a gente está falando, né, de um comportamento
que não é, né, do Estado ou que já tem um grupo maior, a gente está falando de uma atividade criminosa, organizada, por exemplo, pode ser até mesmo uma facção criminosa aí, utilizando a web para realizar ataques. Tá? Ou eu posso ter mesmo governos, como a gente viu, ali como a Rússia e a Ucrânia, realizando esses tipos de ataques. Tá? E aí envolve uma questão política internacional, né, envolve direitos internacionais, direito de guerra, que aí vai muito além do direito individual. Tá? Bom, então aqui a gente vai discutir as principais ameaças e ataques que podem ser aí categorizados de acordo com essas categorias aqui, tá? Então, quando a gente está falando ali de um crime hacking, né, um hacker, a gente está falando de um crime de baixo nível, é um crime individual, tá? O indivíduo ele atua sozinho, ele atua, claro, ele tem um conhecimento ali tecnológico avançado, mas ele atua sozinho. Quando a gente já está falando de um grupo, né, um grupo terrorista, por exemplo, ou até mesmo uma organização criminosa, a gente já está falando de uma criminalidade grave e uma criminalidade organizada, tá? A gente pode ter também aí uma questão política, né, um extremismo político, no caso aí que eu citei a Rússia, a gente também tem China, tem até mesmo outros países aí de extrema direita que se utilizam dessa vulnerabilidade, e também podemos ter grupos ideológicos, né, por exemplo, grupos terroristas que se utilizam da web para realizar algum tipo de ataque, né. A gente tem aí grupos, por exemplo, como a Al-Qaeda, que realizam algumas intervenções para realizar algum tipo de ataque contra uma nação ou contra algum determinado grupo em específico ou contra algum país, tá? E a gente pode ter aí ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado, que é o caso também aí, novamente, na guerra da Rússia. Nós podemos ter aí um conflito entre China e Estados Unidos também. Então, envolve vários tipos de questões políticas, né, nesses ataques. Tá? Bom, então o que a gente vai ver aqui mais para frente envolve sempre algum desses crimes aqui, tá? Algumas dessas classificações, ok? Então é importante aí saber que esses 4 níveis eles representam um grande risco e perigo aí, porque muitas das vezes eles estão interconectados, né? Como assim, a gente pode ter um hacker, mas ele atua sozinho, mas ele pode estar sendo patrocinado pelo Estado, ou ele pode estar sendo patrocinado por uma organização criminosa, né? Então também envolve essas questões. Então, basicamente, quando a gente está falando de hacking, né, que é essa palavra que a gente sempre ouve aí constantemente, um hacker, o cara está praticando um hacking, a gente precisa entender o que é isso, tá? Então, basicamente, o hacking é uma atividade a nível baixo, né, desorganizada, porque o cara atua sozinho, ele não tem um financiamento muito grande, né, para poder realizar um ataque muito grande, muito amplo. Mas mesmo assim, esse ataque ele pode ter consequências a nível muito alto, né? Então, por exemplo, um hacker, uma pessoa que consiga, né, realizar essa tipo de atividade e entender como um sistema, como um software atua, entender as vulnerabilidades desse sistema, ele pode, por exemplo, ah, é, paralisar uma operação de uma empresa, de uma instituição, roubar dados de determinado grupo de pessoas, ele pode realizar um sequestro de dados de alguns usuários, né? Então ele pode trazer consequências muito grandes, né? E ele provoca uma ameaça muito grande também. Tá? As pessoas se sentem ameaçadas por esse tipo de atividade. Então, resumindo, né, o que é um ataque cibernético? A gente pode resumir que é a tentativa de desabilitar, né, computadores, roubar dados
ou usar um sistema de computador para, né, que esteja violado para lançar ataques adicionais. Então, eu posso, basicamente, entender a vulnerabilidade desse meu sistema, né, ou dessa minha aplicação, e usar dessas vulnerabilidades para poder aplicar um outro tipo de ataque, tá? Então, a gente viu até ali no tópico que a gente falou de segurança no desenvolvimento de sistemas, que isso é um item muito importante ao você desenvolver um software, né? Você criar, blindar o seu sistema de ataques, né? Possíveis vulnerabilidades e riscos, tá? Então, aqui é importante a gente entender que um ataque pode levar a um outro, tá? Bom, então, o que é um exemplo aí, né, no cotidiano que a gente pode ter de ataque cibernético? A gente pode ter roubo de identidade, fraude, extorsão, né? No caso, por exemplo, eu posso criar um link falso e enviar para um usuário para que ele preencha os dados bancários e aí eu consigo extrair esses dados bancários e extorquir, né, o meu usuário ou cometer uma fraude, né? Então, eu posso ter um hardware roubado, como laptops ou dispositivos móveis. Hoje, com o avanço aí, a grande utilização do Pix, né? Alguns criminosos utilizam o roubo de equipamento para poder acessar os aplicativos bancários do usuário e realizar movimentações financeiras, né? Ataques de negação de serviço e negação de serviço distribuído, violação de acesso, né, você bloquear o usuário de um acesso ao sistema, detectar a senha que o usuário está utilizando, então se o usuário utiliza uma senha mais fraca ou uma senha mais conhecida, ou o criminoso ele consegue entender como o usuário se comporta, ele consegue detectar qual é a senha, infiltrar em um sistema, né? A gente tem aí um exemplo na pandemia, foram hackers que conseguiram roubar dados do governo brasileiro em relação aos dados da Covid-19, né? A gente ficou desprotegido de informação em relação à vacinação e a dados do Covid-19, né? O Conect SUS, que é um aplicativo do governo federal, ele teve seus dados sequestrados até que o governo, né, pagasse algum tipo de recompensa por esses dados novamente, né? Mas a gente conseguiu aí reverter essa situação, claro que depois de um período um pouco maior, mas a gente ficou aí descoberto de informações em relação à vacina, né? Então é um exemplo de infiltração do sistema, tá? Desfiguração de um site, exploração de navegadores web privados e públicos, abuso por mensagens instantâneas, roubo de propriedade intelectual ou acesso não autorizado, né? Quando a gente está falando de abuso por mensagens instantâneas, a gente tem que lembrar que ataques cibernéticos não só está ligado à questão de dados e à questão financeira, né? A gente hoje tem uma nomenclatura que é bastante utilizada, que é o cyberbullying, né? É que você utilizar da web, né, de redes sociais, para provocar algum tipo de ataque moral a alguma pessoa, né? Praticar racismo, homofobia, é, contra algum tipo de gênero, religião, né, intolerância religiosa. Então, isso também, quando você utiliza a web para realizar algum tipo de ataque moral a alguém, né, algum ataque aí através de mensagens, através de opiniões, na verdade não opiniões, né, através de opiniões, comentários maliciosos, né, você está praticando um tipo de ataque cibernético, né, que a gente chama aí de cyberbullying, tá? Que é mesmo aí, vem da ideia de, né, do bullying já, né, que é um, um conceito que a gente já conhece, né, mas quando você utiliza ataques a uma pessoa, né, contra raça, gênero, religião, orientação sexual,
seja o que for, você está praticando cyberbullying, tá? É um tipo de ataque cibernético também. Bom, e aí esses ataques que nós vimos anteriormente, eles podem se configurar de diferentes maneiras, tá? Porém, em tecnologia da informação, a gente tem uma forma de classificá-los, tá? E entender como ocorre, né? Então, é importante a gente entender essa classificação para justamente propor formas de prevenção desses ataques, tá? Um dos primeiros aí que nós vamos entender é o phishing, tá? O que significa o phishing? Ele vem da palavra fishing, que traduzindo para português significa pescaria, tá? Então, essa palavra ali já é meio que intuitiva, né? Você pescar vamos dizer assim, o peixe ele morde a isca porque acha que a isca é algo atrativo, algo suculento, algo, né, que vai beneficiá-lo de alguma forma. Então, o phishing ele tem exatamente essa ideia, né? Ele é atrativo para o usuário, ele chama a atenção do usuário de alguma forma, tá? Então, basicamente, o criminoso ele vai jogar uma isca e ele vai tentar fisgar do internauta, né, que não vai perceber, claro, essa questão, né, essa malícia, e aí o usuário consegue cair em uma determinada armadilha, né? Como que isso pode ocorrer, né? Isso ocorre de diversas formas, tá? Mas as principais são aí e-mail, mensagens de texto, né? As nossas chamadas mensagens aí SMS, hoje muitos ataques estão ocorrendo através de SMS, né? Você recebe um link ou recebe uma mensagem pedindo para confirmar a sua conta bancária ou o seu CPF, ou até mesmo para confirmar a sua senha bancária. E aí você acaba sendo hackeado, você acaba sofrendo um ataque aí e os criminosos conseguem roubar algum tipo de dado seu. E aí o phishing pode ser realizado através de mensagens de texto, mensagens em aplicativos de mensagens, né? Tais como WhatsApp, Instagram, Facebook. Hoje a gente também aí tem o Telegram, que é um aplicativo muito controverso aí, porque a política, né, de privacidade dele é muito fraca, né? Então, e ele é uma empresa que não investe muito nisso, né, justamente porque os usuários, a grande maioria dos usuários, né, utilizam ele para trocas de mensagens rápidas. Porém, a diretoria, né, o comando do Telegram, ele não investe muito em privacidade, tá? E aí, no Brasil, a gente teve aí alguns contratempos com eles, porque eles não quiseram, né, se, se disponibilizar para combater as fake news aí nas eleições do ano de 2022. Né? Enfim, o que acontece? Então, no phishing, tá? Os criminosos eles vão utilizar aí de algumas mensagens atrativas, chamativas para o usuário, porém, atrás dessas mensagens há algo falso, né? Algo que vai levar o usuário a algum tipo de armadilha, tá? Então essa imagem representa bem isso, né? O criminoso ele fisgando, né? Pescando esses dados do usuário, tá? Então sempre lembre que o phishing ele vai jogar uma isca para o usuário cair. Seja uma mensagem de texto, um e-mail falso de um banco, um e-mail falso da Polícia Federal ou da Receita Federal para o usuário, informando que ele tem uma dívida, ou informando que ele tem um prêmio a ganhar, porém, esse e-mail pode levá-lo a um site falso, malicioso, que vai roubar os dados do usuário. Tá? Isso a gente caracteriza como phishing, ok? Dentro do phishing, a gente pode ter 3 tipos, tá? Que aí vai se caracterizar pela a amplitude que ele pode atingir, tá? Então, a gente tem aí o spear phishing, que ele é mais direcionado para algumas instituições, empresas menores e indivíduos específicos. Porém, ele consegue uma coleta de dados muito grande, informações pessoais. Ele busca informações pessoais do usuário, tá? O clone phishing,
tá? Significa aí redirecionar o usuário a um site clonado do original, que a vítima pretende entrar. Então, imagine o seguinte cenário: um usuário quer fazer uma compra, né, na internet. Se ele né, não se atentar ao endereço, à forma de segurança do site, ele pode ser direcionado para um site clonado, né? E aí ele vai realizar uma compra, achando que está realizando uma compra naquele site que ele gostaria de realmente comprar, o site que ele imagina que é de confiança, mas ele está num site falso. E aí ele fornece os dados de cartão de crédito, dados bancários, e aí ele tem os seus dados roubados, tá? Isso aí a gente chama de clone phishing, quando o criminoso utiliza uma cópia de um site aí original, tá? Já o Walling é um tipo de phishing, né, que ele envolve mais questões jurídicas, burocráticas. Por quê? Imagine o seguinte cenário, né? O usuário ele recebe uma notificação da Polícia Federal, recebe uma notificação do governo federal. Isso é muito atrativo, né? No sentido de alerta para o usuário. Ele se sente ameaçado de alguma forma. Se tem alguma mensagem da Polícia Federal, ele vai achar que tem algo errado e pode ir atrás dessa informação, né? Então, esse Wallen ele vai se utilizar de notificações judiciais, queixas de clientes ou até mesmo questões empresariais, tá? Então, ele pode fornecer, por exemplo, você foi sorteado para ganhar um determinado prêmio, né? Então, para que você ganhe esse prêmio, você precisa informar seus dados bancários ou seu cartão de crédito para ser estornado algum tipo de valor. Tá? Então, isso a gente chama de wallet. Bom, a gente tem aí outro ataque cibernético que tem vários tipos dele, tá? Tem várias classificações. Mas a gente precisa entender porque ele vamos dizer assim, ele é o pai dos ataques, né? É o malware, tá? Que é da abreviação aí de software malicioso, tá? Porque em inglês a gente tem ali malicious software, tá? Então por isso que tem aí malware, tá? Que é a combinação de malicious com software. Então, esse malware, ele se refere a um tipo de programa, tá, de computador, que é desenvolvido para infectar um outro computador, né, de um usuário legítimo. Quando a gente está falando de um usuário legítimo, é um usuário que não é um criminoso, né, é um usuário comum, tá, que não utiliza para práticas criminosas a web, tá. E aí esse malware, né, ele vai infectar e vai prejudicar o usuário de alguma forma, né, seja aplicando algum outro tipo de vírus, né, ou um worm, ou um cavalo de Troia, por exemplo, que é um vírus aí bastante antigo, mas que ainda assombra muitos usuários. A gente tem o spyware, que vai ser um outro tipo de malware, né? A gente vai entender ali o que é o spyware, que ele vai espionar o usuário, tá? O malware, ele ataca o dispositivo do usuário e aplica um spyware. Então vai ter um sisteminha ali, um outro software que vai conseguir espionar o usuário, tudo que ele está fazendo, consegue captar todas as informações, tá? Bom, então, dentro do malware, a gente tem aí os vírus de computadores que são os mais conhecidos, né, os tipos de malware. Então, os vírus aí são os mais conhecidos. E um vírus de computador, basicamente, ele vai inserir, né, em um programa hospedeiro. A gente pode, por exemplo, baixar algum tipo de software, algum tipo de programa que a gente vai utilizar, e aí ele pode já vir com esse vírus. Por que a gente fala de vírus, né? Por que a gente utiliza essa palavra de vírus aí que tem muita utilização na biologia para computador? Porque vírus é algo que se espalha muito fácil. Ele, além de se espalhar muito fácil e tem, né, uma espalhabilidade grande, ele consegue provocar consequências graves, né? Imagina, a gente tem o Covid aí, que é um tipo de vírus, a gente tem a dengue também, que é um tipo de vírus. Eles, além de infectarem as pessoas, né,
além de se espalharem muito fácil, provocam uma consequência grave, né? Então, por isso que a gente utiliza essa palavra vírus aí na informática, tá? Então, basicamente, né, o vírus ele se insere em um programa hospedeiro e consegue se replicar, espalhar aí pelas redes de dispositivos. Já o spyware, né, ele é diferente. Ele é projetado para ficar sem ser detectado em cada dispositivo infectado. O spyware, ele é mais silencioso. Ele vai se infiltrar no computador, no sistema, e vai ficar mais à espreita, porque ele vai ser um espião, tá? Ele é basicamente um software espião dentro do seu computador. Você consegue captar informações de qualquer tipo do usuário ali, ok? Então aí, né, essa imagem representa aí faz uma analogia aí os vírus, né, biológicos se infiltrando aí no computador, tá? E o spyware, que são aí softwares vigias, né, que ficam aí espionando o usuário. Aqui tem até um símbolo interessante que é alguns cookies, né, que é algumas informações ali que ficam armazenadas no navegador. O spyware também pode capturar esses cookies, pode capturar o que você digita no teclado, informações de login, né, o que conversas que estão sendo trocadas na web, e-mails, né, ou locais que você acessa, tá? Então, o spyware e o vírus tem essa diferença, né? O vírus ele já vai atacar e ele não vai ser silencioso, tá? Ele provoca algum tipo de consequência, né, ali ao usuário. O spyware ele vai ficar mais à espreita, ele vai espionar o usuário, tá bom? A gente tem aí também um outro tipo de ataque, que é o ataque DOS, tá? Esse ataque a gente chama aí de ataque distribuído de negação de serviço, tá? Ele basicamente ele é uma tentativa maliciosa aí de interromper o tráfego normal de um servidor. Basicamente ele vai interromper todo aquele tráfego do meu servidor, né? E então, ou rede, né? Ele vai sobrecarregar o alvo ou sua infraestrutura com uma inundação de tráfego da internet. Só para a gente lembrar, né, o que é uma aplicação web, você tem aqui, né, que está baseado em cliente-servidor, você tem aqui o cliente, tá, que faz uma requisição ao seu servidor. O servidor te volta com uma resposta, tá? Então, o que esse ataque DOS faz? Ele interrompe aqui, né? Ele provoca um congestionamento nesse tráfego aqui, ó, cliente-servidor, servidor-cliente. Ele vai provocar esse tráfego, né, esse congestionamento, e ele interrompe aí o serviço do usuário, tá? Que está sendo fornecido ao usuário. Então, vários sistemas aí de computadores comprometidos como fonte de tráfego do ataque, tá? Então, você pode ter aí uma rede de computadores conectados a um servidor, e aí, quando você faz um ataque DOS, você está ali inflando, né, a sua rede, e você basicamente não consegue atender os computadores que estão conectados a esse servidor, tá? Um ataque DOS, basicamente, então, aí é um engarrafamento de tráfego, tá? Inesperado, interrompendo uma entrada, evitando que o tráfego normal chegue ao seu destinatário, tá? E, basicamente, esses DOS são efetuados por redes de máquinas conectadas à internet, ok? Bom, o funcionamento do DOS aí, ele basicamente ele vai atuar da seguinte forma, tá? Você tem o hacker aqui, tá? E você vai utilizar computadores mestres para realizar esse tráfego ali, né? Esse engarrafamento. Então, esses computadores mestres vão jogar vários pacotes na rede, né? Quando você joga vários pacotes na rede, o servidor vai ter que tentar processar tudo aquilo. Se ele não tiver uma capacidade para processar todos aqueles pacotes que estão sendo enviados, né, ele vai apresentar uma instabilidade. Então, esses computadores mestres, eles vão
basicamente disparar vários pacotes ao servidor, né? E aí eles não conseguem, tá? Atingir aqui os usuários infectados. Então, esses caras aqui a gente chama aí de os escravos, tá? E computadores mestres que são utilizados aí no ataque DOS, tá? Então, basicamente, você não consegue aqui chegar ao servidor, tá? Então, o ataque DOS basicamente funciona dessa forma, tá? Outro ataque que a gente tem que é até um exemplo que eu dei, que foi aí do ataque ao aplicativo Connect SUS do governo federal, é o ransomware das coisas, né? Outro tipo de ataque que a gente tem é o ransomware, tá? Que é basicamente um exemplo, né? É aquele que eu dei sobre o ataque que o aplicativo do governo federal Connect SUS sofreu, né? Em que hackers, né, conseguiram sequestrar dados da vacinação da Covid-19 e pediram resgate, né, para liberar novamente esses dados. Então, esse tipo de ataque a gente classifica como ransomware, tá? A gente tem outros tipos de ransomware, que, por exemplo, o ransomware das coisas, que, como a gente hoje tem essa tecnologia que é IoT, que é a internet das coisas, a gente tem o ransomware das coisas, que faz roubo, né, de dados do IoT, né, de algum sistema IoT, e depois pede resgate, né, ou interrompe o funcionamento de um dispositivo IoT e pede resgate, tá? Então, o que significa o ransomware, né? O ransom ali significa resgate, tá? Então, basicamente, esse ataque, ele restringe o acesso ao sistema ou a algum tipo de dado e exige resgate, né? Exige aí um resgate para desbloquear ou liberar novamente as informações. O ransomware, tá? Ele também é um tipo de malware, tá? Então aí a gente tem alguns outros exemplos, é quando alguns hackers conseguem paralisar um site, né? Roubar um site ali por algum determinado período, tá? Então ele funciona da seguinte forma: primeiro, o criminoso ele vai ter que ganhar acesso ao dispositivo ou aplicação. Uma vez que esse aplicativo já está infectado, tá? O malware ele irá criptografar os dados do usuário, tá? A gente vai ver ali mais para frente o que significa criptografar, né? O que é uma criptografia. Então, basicamente, ele pega esses arquivos e vai fazer uma criptografia dos dados, ou seja, ele vai codificar aqueles dados e o usuário não consegue mais decodificar, tá? Bom, quando já estiver tudo pronto, ele vai emitir um alerta para o usuário, né, informando que os dados foram roubados, né, e que é necessário algum tipo de resgate ali. Caso não ocorreu o pagamento, né, os criminosos geralmente ameaçam apagar o arquivo, né, ou limar esse site, caso não seja pago, né, o resgate, tá bom? Então aqui eu coloquei uma imagem, geralmente de uma pop-up informando o tempo que falta para poder pagar aquele resgate e como que faz para realizar o pagamento, tá? Geralmente, agora, né, com o avanço da criptomoeda, esses pagamentos estão sendo realizados em bitcoins, porque aí a rastreabilidade é muito mais difícil, tá? A gente tem outro ataque aí, que é o spoofing, tá? O spoofing, basicamente, ele ocorre quando alguém finge ser um contato ou uma marca em que o usuário confia, tá? Ele vai fingir ser um site que é confiável e basicamente vai direcionar aí a vítima para um site falso e a vítima fornece informações aí falsas, tá? Um tipo de spoofing que nós temos aí muito conhecido é o IP spoofing, tá? Que é basicamente vai, né, fornecer um IP, né, falso para o usuário e o usuário vai acreditar, né, o remetente, né, vai acreditar naquele IP e aí tem uma troca de mensagens, né, que a gente chama SYN e ACK, e aí você consegue roubar dados dos usuários.
Bom, e como prevenir esses ataques cibernéticos, né? Não existe uma receita muito específica, tá? Ou algo que realmente é determinístico para não ocorrer um ataque cibernético. Mas existem algumas recomendações que são importantes. Do ponto de vista de tecnologia da informação, é importante você, aí para prevenir esses ataques, realizar uma análise de risco, tá? Isso é bem importante. Então, através, né, de uma análise mais profunda do ambiente que você utiliza, né, você consegue entender quais são os riscos que você está exposto, tá? Qual o seu sistema está exposto. E aí você, né, pode utilizar as mesmas técnicas de invasão, né, que os cybercriminosos utilizam para criar um inventário mais completo dos ativos e dos sistemas que você tem para proteger, né, em situações mais críticas. Tá? Uma outra medida importante, né, do ponto de vista de tecnologia da informação é você criar barreiras, né? Então, utilizar sistemas de antivírus robustos, né? Você utilizar hardwares que também sejam aí robustos a ataques cibernéticos, tá? Então, investir em tecnologia aí nessa parte é importante. E principalmente, né, criar uma cultura com o usuário, uma cultura de segurança de informação, de como prevenir esses ataques, né, de como ele ter malícia a e-mails falsos, como realizar a checagem de uma notícia falsa, como ele verificar que o site é falso, né, ele não é seguro, não confiar, né, em pessoas que solicitam informações bancárias diretamente. Então, você criar essa cultura com o usuário também é bem importante, tá? Do ponto de vista de tecnologia da informação. Do ponto de vista de usuário, é importante você tomar medidas aí básicas, né? Manter seu antivírus sempre atualizado, você também desconfiar de promessas muito chamativas, checar as notícias em sites confiáveis, né? Ou de fontes mais confiáveis. Então, você manter bons hábitos também do seu computador, não acessar sites perigosos, acessar conteúdo que seja malicioso, usar um firewall importante também, tá? Um firewall bom, e você aí manter sempre suas versões de aplicativos, sistemas sempre atualizado. Bom, mas aqui, do ponto de vista de tecnologia da informação, a gente tem um mecanismo, uma ferramenta, né, vamos dizer assim, uma técnica muito importante que nos ajudam a proteger nossos dados e que você, como profissional, precisa entender como funciona, que é a criptografia. Então, nos próximos slides, nós vamos aprender alguns conceitos básicos de criptografia. Tá? Então, o que é a criptografia? Né? Ela deriva aí de alguns vocábulos gregos, que é criptos, que significa oculto, e graphen, aí que significa escrever. Então, daí tem a criptografia, né? A escrever oculto. Então, basicamente, a criptografia, ela não esconde a existência de uma mensagem. Ela oculta o significado daquela mensagem. Tá? Então, quando você está transmitindo aí uma informação entre o transmissor e o receptor, tá? Você não consegue ocultar que existe uma mensagem sendo trafegada, mas você consegue proteger o conteúdo, né, o significado daquela mensagem, tá bom? Então, basicamente, a criptografia ela se refere aí à construção e análise de protocolos que impedem terceiros ou o público de lerem essas mensagens que são privadas. Então, a criptografia ela consiste em codificar esses dados e transformar em um formato que não pode ser lido para o interceptor. Tá? A gente vai chamar aí a pessoa ou o sistema que capta a mensagem, pega a mensagem de interruptor. Tá? Então, dessa forma, você consegue, né, garantir que somente o destinatário e o remetente têm acesso ao significado dessa mensagem. Tá? A gente vai ver como que isso é realizado. Bom,
Como a criptografia atua, né? Através de utilização de métodos aí, de produção e distribuição de chaves, tá? E aí, basicamente, a gente desenvolve algoritmos que permitem transformar essa mensagem, né, em formas de comunicação que são legíveis aí somente aos emissores e receptores. Então imagine aí que a criptografia funciona como a porta da sua casa. Só vai ter acesso acesso, né, a abrir a porta da sua casa se a pessoa tiver a chave, né, ou se ela tiver uma cópia da chave original. A criptografia funciona da mesma forma. Só vai ter acesso a quem tem aquela chave. Então, você vai garantir somente ali que o emissor e o receptor tenham acesso, porque somente o emissor e o receptor vão ter as chaves para decriptografar a mensagem que foi transmitida, tá? Então você pode criptografar informações aí basicamente por meio de código ou de cifras, tá? A gente vai utilizar algoritmos para criptografar essas informações. Bom, o que a criptografia te garante, né? Ela te garante prevenção a possíveis ataques, tais como logins e senhas, ataques de recuperação de dados, ataques de reconstrução de memória também, tá? E basicamente vai proteger a informação, né, o conteúdo da mensagem que está sendo transmitida, tá? Bom, então a criptografia ela funciona através de cifras, tá? Que são técnicas aí nas quais a informação ela é cifrada por meio de transposição ou substituição das letras da mensagem original. Então, basicamente, é você fazer aí um embaralhamento da mensagem, tá? E aí você faz aí algumas classificações importantes de criptografia. Então, a gente tem aí os tipos de cifras chamados de transposição e substituição, tá? Substituição, a própria palavra já é intuitiva, né? Você vai substituir os caracteres da mensagem original por um outro caractere, mas você vai saber como substituir aí através, né, utilizando algum tipo de código específico, tá? E transposição você vai trocar a ordem das palavras, da disposição das letras, tá? Então a transposição aí, ó, imagine o seguinte: a gente tem a palavra criptografia. Você tem uma cifra de substituição que basicamente, né, de transposição, perdão, que você vai trocar a posição dessas letras. Então perceba aqui, ó, o C, né, aqui que é a primeira letra da palavra criptografia, ela veio parar nessa posição aqui. O R, ela vai parar em uma outra posição. O G também em outra posição. Então você embaralha a mensagem, né? Você não vai utilizar outros caracteres, você utiliza a própria mensagem que você embaralha ela. Essa aqui tem uma vulnerabilidade, né? Porque dependendo da combinação aqui, você consegue entender qual que é a mensagem, né? Se a gente for fazer uma mensagem aqui, uma combinação dessas palavras, a gente pode chegar na palavra criptografia. Será massivo? Sim, mas é possível, né? Bom, aí a gente tem uma outra cifra que é mais interessante, que é de substituição, que você vai basicamente misturar os caracteres, né, da informação original. Você vai utilizar uma tabela de substituição, né? Essa tabela pode ser aí criada ou utilizada já pegando algum código, alguma tabela de codificação aí já existente, e você vai substituir a mensagem os caracteres dessa sua tabela de substituição, ok? Bom, e aí um exemplo aqui, tá? Então imagine o seguinte cenário: a gente tem um alfabeto aí que nós utilizamos, o alfabeto aí brasileiro, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e assim por diante. Eu posso pegar esse alfabeto, né, e substituir ele por um alfabeto QWERTY, né, que a gente chama, ou um alfabeto de cifragem, tá? Então, basicamente, eu vou substituir a letra A pela letra Q. Então, nessa minha cifragem, eu estou falando que o A é equivalente à letra Q. Então, o B aqui, ó, significa que eu vou substituir pela letra B. Então,
Imagine essa frase, né? Fujam todos depressa, fomos descobertos. Você pegando essa frase, né, as letras que compõem as palavras dessa frase, e você utilizando esse alfabeto de cifragem, você teria a seguinte mensagem. Perceba que ela é bem discrepante da mensagem original, porque eu peguei as letras aqui e substituí pelas letras da cifragem. Tá? Isso a gente chama de cifragem de substituição. Ela ainda também é vulnerável, tá? Porque dependendo de algumas técnicas de ataques, você pode fazer pela força bruta, né? É que você vai entender ali a disposição das letras, né? Perceba que aqui, por exemplo, tem algumas letras que se repetem. Então, por exemplo, perceba que aqui o S repete aqui e repete, consequentemente, aqui, dois N's. Então, dependendo do conteúdo, você pode usar a força bruta, tá? Que é você fazer várias tentativas até você adivinhar qualquer mensagem. Então, ela é um pouco vulnerável aí, tá? Bom, então, a criptografia basicamente é você substituir aí ou transpor a sua informação. E aí você vai utilizar códigos, né? O que é um código? Vamos pensar de uma forma mais abstrata. É você utilizar uma mensagem para dizer algo que você quer que a pessoa do outro lado entenda, somente ela. Então imagine aí, na Segunda Guerra Mundial, muitos dos países aí utilizavam algumas palavras para significar alguma outra coisa. Então, por exemplo, submarino, né, significava peixe de ferro, tá? Imagine que o submarino aí é algo bem grande e que flutua aí abaixo do mar. Então, por isso que é chamado de peixe de ferro, tá? Na Segunda Guerra Mundial se denominava submarino de peixe de ferro, tá? Bom, então aqui a gente está explicando um pouquinho como funciona, tá, a cifra de substituição novamente, tá, e como que ela ocorre, tá, essa substituição. E aqui a gente explica alguns tipos de ataques da cifra de substituição. Você tem aí a busca exaustiva da chave, tá, porque como você vai cifrar essa substituição, você precisa, a pessoa, o receptor, ele precisa da chave para decodificar o que foi enviado, né? Então, você pode ter aí uma busca exaustiva do tamanho da chave. Perceba que aqui o tamanho da chave, a gente sempre utiliza aí o 2, né, o elevado a algum determinado número. Então, você tem uma combinação aí determinada cifra de substituição, como você está considerando o alfabeto, você está considerando 26 letras, né? Você fazer a combinação de todas as letras, basicamente você tem que fazer a permutação de 26 letras. Então, seria aí 2 elevado a 88, tá? Para você fazer as possibilidades de adivinhar a chave, tá? Então, é um tipo de ataque. Outro ataque que você pode fazer é pela análise combinatória das palavras, tá? Das letras. Bom, e aqui a gente entra, então, um pouco no conceito da criptografia em relação às chaves, tá? A gente falou ali anteriormente, mas é importante a gente entender. Então, perceba o seguinte, eu tenho um texto original, eu tenho meu algoritmo de criptografia e eu vou utilizar uma chave que somente o meu receptor tem acesso, né? Ele precisa ter essa chave para abrir o código, né? Para entender o que foi enviado, tá? Então, a gente vai entender como funciona essa chave. Então, como eu falei, né? A criptografia ela funciona como a porta da nossa casa, né? Só vai ter acesso à nossa chave, né? A essas fechaduras, se você tem a chave que abre, né? A chave, uma cópia da chave original. Tá? Então, basicamente, isso funciona também na criptografia. É bem similar, tá? Então, essa chave, né, ela vai proteger a informação de um determinado usuário, armazenada em arquivos de computador. Deve-se instalar uma fechadura, ou seja, né, deve fazer um algoritmo de criptografia, tá bom? Fazendo essa analogia. E aí, o que a gente está falando aí de chaves, né?
em termos de código, tá? A gente está falando de caracteres, está falando de código binário, tá? Quanto maior a chave, né, quanto mais longa ela, maior é a segurança. Por quê? Imagine eu tenho uma chave de 4 caracteres. A combinação desses caracteres é uma combinação de 4 dígitos, né? Então é uma combinação fácil de adivinhar. Se eu utilizar somente números, né, eu vou ter aí desde o número 0001 até o número 9999, né, que é o 9999. Eu posso fazer uma combinação de todos esses números e adivinhar qual é a chave. Então, se eu utilizo uma chave maior, mais longa, com caracteres, a chance de você decifrar qual que é a chave é muito maior, tá? Você pode gastar aí bilhões de anos, ou dependendo do tamanho da chave, evidentemente, e do dinheiro também investido nos computadores que vão conseguir adivinhar essa chave, mas dependendo do tipo de chave, você consegue ali diminuir o tempo para encontrar essa chave, tá? Bom, os tipos de criptografias que nós temos, tá? Criptografia de chave simétrica, criptografia de chaves assimétricas, criptografia hash, criptografia quântica, que aí está em estudo aí também nos dias de hoje, assinatura digital, que você garante que um usuário, né, assine um documento como se ele estivesse assinando um documento físico, o certificado digital, que garante que aquele documento emitido realmente é original e é emitido por um órgão responsável, tá? Bom, a gente entendendo aí duas criptografias importantes, tá? E que vão ser base, tá, para os outros tipos de criptografias, a gente tem aí a criptografia simétrica e assimétrica, tá? Como funciona a simétrica? Esses processos, né, de cifragem e decifragem, eles são feitos apenas com uma única chave, tá? Então, a chave que você utiliza para cifrar o código, para, né, fazer a criptografia do texto original, é a mesma que o receptor vai utilizar para decifrar o código que foi criptografado, tá? Então, perceba o seguinte, eu vou criptografar o texto original, vou utilizar uma chave. Quando o receptor recebe essa mensagem, ele pega a mesma chave que foi emitida para decodificar aquele código, né, aquela informação. Tá? Então, da cifragem, você tem aí um texto cifrado. Então, a gente chama aí a criptografia, tá, simétrica de uma chave única. Tá? Porém, a gente pode ter aí um problema na distribuição de chaves. Né? Pode ser que a chave se perca aí no meio do caminho, né, na transmissão. Tá? Lembrando que na criptografia, a chave, né, é sempre enviada em um canal separado do texto, tá? Do código da informação, tá bom? Bom, e a criptografia assimétrica já é diferente, tá? A criptografia assimétrica vai utilizar duas chaves, uma chave pública e outra privada, tá? Aí, o que acontece? Cada pessoa ela tem um par de chaves, denominado chave pública e a chave privada. A chave pública ela é divulgada, tá? E aí ela também é enviada aí num canal seguro. Enquanto a chave privada ela é mantida em segredo. Então, para você mandar uma mensagem privada, o transmissor ele vai codificar a mensagem utilizando essa mensagem pública, tá? Do destinatário pretendido. Que aí ele vai usar né, a sua respectiva chave privada para conseguir recuperar a mensagem original. Tá? Então aqui é o seguinte, para eu criptografar eu utilizo uma chave pública. Para eu decodificar a mensagem que foi enviada, eu vou utilizar uma chave privada. Tá? Então, basicamente, você utiliza duas chaves aí na criptografia assimétrica. Ela é mais segura, tá? Porque você aí pode criptografar com uma chave, mas para você entender a chave, você tem que utilizar uma outra chave que ela é privada, tá? Que somente o destinatário tem acesso. Tá?
Bom, essa foi então a aula de ataques cibernéticos e criptografia. Espero que você tenha entendido aí os principais ataques e como são os princípios básicos de uma criptografia e que você consiga aplicar esses conceitos da segurança de informação que vimos neste tópico e nos tópicos anteriores no cotidiano profissional. Então, neste tópico, nós estudamos os principais ataques cibernéticos. Nós vimos ali que nós estamos vulneráveis a vários tipos de ataques. Aqui neste tópico, eu listei os principais e aqueles que mais ocorrem no cotidiano, que mais podem vir a ocorrer. Nós vimos ali o phishing, né, que basicamente os criminosos utilizam um link falso para direcionar o usuário a um site malicioso e pegar as informações do usuário. Nós vimos também o ransomware, que basicamente ocorre um sequestro dos dados ou do sistema até que um resgate seja pago. E também nós vimos ali o malware, né, que basicamente nós temos várias categorias, e o vírus, né, é uma delas. Aqui também nós estudamos a criptografia. A gente estudou ali criptografia de substituição, criptografia, né, cifrada, né, por cifras, e também criptografia simétrica e assimétrica. Até o próximo tópico.